Bom, eu entro oficialmente nessa história em novembro de 2011, literalmente caída de paraquedas na segunda rodada. 2001, desculpa, gente. Novembro de 2001. Literalmente. Não dá pra falsificar a idade aqui não. Literalmente caída de paraquedas na segunda rodada de negociação da Convenção Quadro. Aí o histórico disso, a Vera era amiga pessoal da minha ex-chefe, né, da REDE, que é uma organização não governamental, trabalhava com gênero e meio ambiente. E eu me lembro assim que eu comecei a trabalhar lá, foi um pouco depois de setembro, né, de 2001, que foi aquela coisa, o 11 de setembro. Acho que foi isso que eu fiquei com 11 na cabeça. O 11 de setembro, que eu me lembro que eu fui fazer aquela entrevista de emprego lá na REDE. Aí logo na sequência ela assim, tem uma viagem, eu falava inglês, você pode ir? Bom, posso, né? Eu tinha morado muito tempo na Dinamarca, e me mandou a papelada para ler. Aí eu, meu Deus, e eu fui antes, né? Eu, meu Deus, tá aí, você tá, que lugar é esse que você tá me mandando, né? Apavorada, lá fui eu. E aí, me lembro assim, dividindo um quarto com uma pessoa da Tobacco Free Kids, que foi da Tailândia, e aí eu de Bangladesh, Aí eu me lembro que eu me escondia no banheiro, todos os dias de manhã botava um adesivo, né? Comprei os adesivos antes de ir, né? Todos os dias de manhã eu me preparava para as reuniões, aí aquela quantidade de informação, ai meu Deus. E aí eu me lembro muito assim da Cris, né? Da Cristiane, da Márcia Pinto, a gente lá encontrando com o Gralov, com crachá de delegação, e elas assim, nossa, foi meu primeiro encontro com o falecido ex-presidente da FUBRA, o Heinz Gralov, né? Foi uma super experiência aquilo lá. E aí já pulando, né, no retorno, né, comecei a envolver com o assunto. Eu não sou médica, não sou da área médica, acho que eu entro muito nessa história assim, com essa coisa do contexto social, como cientista social, né. O que me interessou no assunto foi muito mais a perspectiva de qual a sociedade que faz com que as pessoas comecem a fumar e se mantenham fumando, muito mais do que a perspectiva da ótica da saúde. E fiquei fascinada com a questão dos produtores, que aí depois comecei a me envolver cada vez mais com o tema, e essa ONG para a qual eu trabalhava teve um projeto na área de promoção da saúde com foco no controle do tabaco, que foi quando eu criei a então rede, que acabando virando Rede Tabaco Zero, mas era um projeto de formação também, né, uma das ideias aí da Vera, de financiar também a sociedade civil em conexão com a questão das coordenações estaduais. A gente fez 5 seminários, um em cada região do Brasil. E a maior parte das organizações, uma grande parte das organizações eram de organizações feministas, né, que trabalhavam na área de gênero, saúde, né, então tinha uma ótica assim, muito diferente da ótica tradicional da medicalização, né, tinha uma ótica muito mais... e aí foram vários projetos, eu me lembro olhando o Ricardo, eu me lembro lá quando teve também outro, que foi outro projeto canalizando a indignação, que foi patrocinado pela OMS, que a gente fez um CD do hip hop na linha de frente contra o tabaco. Aí me lembro negociando lá o Ricardo, não, vocês não podem falar isso. Eu falei, não, mas pode sim, a gente é ONG, a gente está aqui para falar essas coisas. Eu me lembro assim, algumas discussões assim, né, desse processo que tinha toda essa visão, que eu acho que ela foi fundamental para a nossa Constituição enquanto uma rede da sociedade civil, foi essa visão de que a sociedade civil tinha que estar presente. E foi uma coisa que, para mim, nas reuniões da Convenção Quadro, ficou muito patente, assim, que em outros países era muito diferente do Brasil, né? Que no Brasil você tinha uma liderança de dentro do governo muito forte, né? Já visto a Vera, estando lá, né, na iniciativa, né, Livro do Tabaco, lá da própria OMS, e você tinha todo o histórico de lideranças fazendo e acontecendo aqui, né? Já a legislação, a questão de ser o segundo país com imagem de advertência. E você tinha um histórico da sociedade participando, mas muito a partir das entidades médicas, né, que foi essa que antecedeu, e muito desse viés da saúde, da entidade médica. Então o Brasil sendo um grande produtor, a gente entra também muito fazendo esse diálogo e construindo essas pontes aí com outras áreas da sociedade, que não só da área médica. E foi um processo fascinante. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para Santa Cruz do Sul, foi uma coisa ligada lá ao Frei Sérgio, ao movimento dos pequenos agricultores. Aí eu tive que ficar escondida num convento, porque se a indústria soubesse, porque eu já conhecia a FUBRA e companhia por conta das reuniões da Convenção Quadro lá. E se soubesse que eu estava lá, ia usar isso contra os próprios agricultores, né? Iam usar um nome assim para
enfim, né, para desqualificar e tal. Então tiveram muitos episódios super interessantes. Aí teve as vaias, não, aí tem todo o histórico das audiências públicas que eu acho que vai ter outro momento, né, das milhões de vaias tal, do Gralov tentando me bater quando eu expus que ele tinha falado que ele tinha sido contra a criação do fundo para a promoção da diversificação da cultura do tabaco, né, e mostrei no anuário como eles tinham mudado de um ano para outro tal, que ele chegou até a levantar, acho que tiveram que segurar ele numa dessas audiências públicas. E aí eu me lembro assim, um marco importante, eu me lembro que juntou a questão da premiação da Irmã Lourdes em 2004, né, do tabaco e pobreza, que foi o tema daquele ano, e a gente até, o pessoal do hip hop ficou super feliz, que também a gente levou todo mundo para Brasília, no evento da OPAS, né, do lançamento também, dando visibilidade também para aquele CD que eles produziram, que foi super bacana. Eu vou fechar aqui porque eu estou bem ciente aqui do tempo, eu adoraria falar mais, tem 1000 histórias, mas assim, eu queria deixar aqui também gravado, acho que uma organização super importante do ponto de vista da sociedade civil foi a DESP, né, que acho que foi a primeira ação coletiva contra a indústria do tabaco, ainda em 1997, acho que foi um marco histórico, né, deles, assim, eu me lembro quando eu conheci o Mário Albanese, o Luiz Mônaco, eles terem coragem de enfrentar a indústria do tabaco com aquela ação coletiva, e eu imagino as cenas que eles me contavam depois, né, tipo assim, ele chegava lá e, por exemplo, todos os juízes eram colegas, né, da indústria do tabaco, os escritórios de advocacia, sempre as maiores bancas de direito, quer dizer, eles foram muito corajosos, numa época que você ainda não tinha nem massa crítica para lidar com esse tema. Acho que foi um marco muito importante, né? Embora não tenham sido vitoriosos na ação comum, né? Na finalização dessa ação, um marco super importante assim, desse enfrentamento aí, de trazer essa área aí do direito. E aí teve outra coisa que foi a rede de mulheres no rádio também, que foi essa rede feminista, né? Que tinham programas em rádios comunitárias no Brasil inteiro, que foi outro processo super interessante. E a rigor, a atual ACT, né, rede ACT, ela primeiro foi Rede Tabaco Zero, mas começou antes da Rede Tabaco Zero ainda com essa rede de organizações que foram as organizações que participaram desses seminários regionais, e foi aí que eu conheci a Mônica, conheci a Ana, né, foi quando a gente fez o seminário aqui da região Sudeste. A Ana já trabalhava na assessoria, né, de comunicação do INCA, foi lá para falar de um case da Fórmula 1, que eu não vai dar nem tempo de eu contar aqui. E eu conheci a Mônica também, que aí ela foi a primeira entrevista que a gente deu, que a gente fez um movimento, foi para a TV Boi, tem umas fotos ótimas, mas a gente se conheceu aqui num evento desse seminário regional, aqui no Rio de Janeiro, que foram como a gente começou a trocar ideias sobre essa questão de você formalizar e continuar investindo nessa rede aí da sociedade civil. Acho que é isso. Quem escreveu o documento de fato. E aí depois o Renato Mollen assumiu a autoria do texto, mas o documento falava uma coisa diferente da onde o documento tinha sido produzido, né? Isso aqui está tudo documentado, acho que e acho que o Padilha foi ótimo em outras questões, mas não especificamente no tabaco, assim, tem outros temas. E aí já vou fazer um segundo comentário, assim, né, com relação a essa coisa que ficam falando, gente, a CT continua no tabaco, só que assim, a gente é uma entidade de promoção da saúde. Promoção da saúde também não dá para você fechar o olho, que o único problema que existe na face da Terra é o tabaco, porque não é, né? Então, os outros fatores de risco, acho que eles são, do ponto de vista epidemiológico, a gente estava vendo, né, a curva de melhora em todas as questões, piora considerável em todos os outros temas, e assim, eu acho que é um processo natural aqui, sem querer, né, tentando... eu acho que assim, eu não olho só para o tabaco, eu olho para a saúde pública. Perdeu.